Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 29 de junho de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação com meus queridos amigos, meus queridos alunos do quinto período do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui hoje nos encontrando nesta modalidade remota, uma vez que ainda não podemos nos encontrar pessoalmente por conta de toda essa situação excepcional que a pandemia do coronavírus tem nos infligido. Mas, como sempre reforço a todos, em momento algum será um impedimento para darmos continuidade no aprofundamento do nosso conteúdo, em especial hoje tratando de três importantes momentos nos tribunais. Vamos falar hoje sobre a arguição de incidente de inconstitucionalidade. Falaremos também hoje, é um dos objetivos, abordarmos a questão da homologação de decisão estrangeira e exequatur a decisão estrangeira no nosso ordenamento jurídico e vamos falar do incidente de demandas repetitivas. Esse conteúdo, inclusive, para Minas em especial, já está disponibilizado para vocês lá no nosso pincel atômico, como material complementar desde hoje de manhã, um resumo da lei, uns artigos que abordam esse conteúdo que hoje iremos tratar aqui, e aí para vocês lerem e aprofundarem nessa jornada, tá bom? Em relação ao encontro de hoje, conforme já comunicado a todos anteriormente, somente para reforçar, comunico mais uma vez que todo este encontro nosso está sendo inteiramente gravado. E posteriormente eu vou estar disponibilizando ele lá no nosso pincel atômico para os alunos da ProMinas, como um estudo dirigido, e também para todos os meus alunos, inclusive os da ProMinas também, lá no meu canal do YouTube, onde vocês podem assistir a aula quantas vezes entenderem necessárias. Em relação à nossa jornada, vamos iniciar o bate-papo falando sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Só que, antes de falarmos sobre ele, eu quero fazer uma importante pergunta para vocês que estão aqui ao vivo. Vocês já escutaram falar sobre inconstitucionalidade? Já chegaram a estudar inconstitucionalidade? Me falem aqui quem está ao vivo, para que eu fique sabendo. Essa é uma matéria, por exemplo, que eu ministro em outro local, onde eu dou processo constitucional como disciplina, e lá nós abordamos bastante a questão da inconstitucionalidade. Vocês já escutaram falar sobre isso, pessoal? Me falem aqui no chat que eu quero saber, deixa eu ver. Professor, aqui, Fernando falou sobre trabalho para ter a cor da página diferente, bordas para tratar de uma cartilha, a criatividade por vocês, viu, Fernando? Vi aqui agora a sua mensagem, e a criatividade em relação ao nosso terceiro trabalho docente é liberado para vocês. Cumpram só os requisitos de estarem cumprindo com aquelas mínimas questões que eu estou cobrando, e o resto, a questão da formatação, vocês decidem. E aqui estou vendo o pessoal falando que já viu, já abordou a inconstitucionalidade. Então, só vou fazer rapidamente uma análise sobre ela. O que seria inconstitucionalidade? Quando nós tratamos sobre, e a doutrina chama bastante de controle de constitucionalidade, nós analisamos a estrutura do ordenamento jurídico, entendendo que existe uma hierarquia superior da Constituição Federal em relação às outras normas do nosso país. Se lembrarmos estudos mais antigos, por exemplo, podemos lembrar do próprio Hans Kelsen, ao fazer a sua pirâmide hierárquica, onde coloca em cima de todas as outras normas a Constituição. Hoje eu já falo com vocês que já se tem um pensamento não mais como um topo da pirâmide, mas sim como um bloco de constitucionalidade, onde se deve analisar não somente a Constituição do país, mas também os tratados internacionais de direitos humanos a que aquele país é signatário. Então, hoje se tem essa análise mais aprofundada no que diz respeito ao sistema de proteção como um todo. E em relação
a inconstitucionalidade. O que seria? Falar que uma norma é inconstitucional é deixar claro que ela está indo de encontro ao texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Até aí, maravilha. Só uma peculiaridade. Existe, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, duas formas de se buscá-lo. Aquela forma chamada controle concentrado de constitucionalidade, que seria o controle abstrato, genérico, e temos o controle difuso de constitucionalidade. Primeiro vou abordar com vocês um pouco sobre o controle concentrado de constitucionalidade, e aí eu falo com vocês sobre o controle difuso, e em especial sobre o que está a partir do artigo 948 do CPC, que é o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Mas vamos lembrar o que seria esse controle concentrado. No que diz respeito ao controle concentrado de constitucionalidade, nós temos 4 grandes ações de controle concentrado no nosso ordenamento jurídico hoje. Quais seriam elas? A ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e também temos a ADO, direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADI é ação direta de inconstitucionalidade genérica, e a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, são essas 4, a DPF, ADC, ADI e ADO. Eduardo, qualquer pessoa poderia usar essas ações de controle concentrado de constitucionalidade? A resposta é não. As próprias leis que abordam, por exemplo, a Lei 9.868, 9.889, 12.063, que tratam do procedimento dessas ações de controle concentrado, deixam claro que não é qualquer pessoa que pode utilizar, como, por exemplo, temos os remédios constitucionais, que aí as pessoas poderiam usar com maior facilidade. Em relação às ações de controle concentrado, existe um artigo mágico que fala para a gente quem seriam os legitimados para utilizar essas ações. E quem são eles? Aqueles que estão elencados no artigo 103 da nossa Constituição Federal. São 9 incisos. Quem pode usar, então? Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governadores de Estado e também o governador do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e também as confederações sindicais e as entidades de representação de classe em âmbito nacional. São estes os legitimados a utilizar das ações de controle concentrado. O inciso 4º, 5º e 9º lá do artigo 103 são os que a doutrina chama de legitimados, que possuem pertinência temática, e os outros legitimados conhecidos como legitimados universais. Tem todo um procedimento, e em regra geral, a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF, elas têm como competência para julgamento a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu quero questionar alguma dessas questões que são protegidas, que são resguardadas pela possibilidade de utilização de uma das ações de controle concentrado, eu vou lá para o STF em regra geral. Quando uma norma estadual, federal, ela se choca com um texto constitucional, eu busco, por óbvio, a análise daquela situação pelo Poder Judiciário. Só que uma das matérias que aqui estamos falando, e vamos abordar hoje aqui, nessa análise de alguns procedimentos que ocorrem dentro dos tribunais,
eu vou ter que falar com você sobre a arguição de inconstitucionalidade. Primeiro ponto que deve ser ressaltado a todos. Quando eu quero questionar a inconstitucionalidade, lá no controle concentrado, eu, teoricamente, tenho duas ações. A ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou em especial, que é a mais utilizada das ações de controle concentrado, a ADI genérica, que vocês podem, ao estudarem, por exemplo, verem esta questão no como ADIM. Um detalhe, para quem tem interesse, eu tenho um podcast também de processo funcional, quiser aprofundar um pouquinho mais, entra lá no podcast, é gratuito para vocês escutarem também, tá bom? Em relação aqui à inconstitucionalidade, lá no controle concentrado, existe isso, existe a ADI, para se questionar, um dos legitimados busca utilizar dessa ação de controle concentrado para questionar naquele ponto. Só que nós estamos falando muito de controle concentrado, concentrado, concentrado. Só que qualquer do povo também tem a possibilidade de questionar, não utilizando as ações de controle concentrado, mas, por exemplo, questionando um determinado assunto, questionando ele acerca da eventual inconstitucionalidade. E aí, quando falamos desta questão, no âmbito dos tribunais, nosso artigo 948 fala para a gente assim, arguida, aí na tela para vocês, o 948 do CPC. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento daquele processo. No que diz respeito a essa arguição de inconstitucionalidade, quando questionado, então, que já deixa claro para a gente, no controle difuso, ou seja, você no seu processo citou uma questão que está querendo questionar ser, teoricamente, inconstitucional aquela situação. Neste ponto, chega nos tribunais e deve ser analisado, dando oportunidade ao membro do Ministério Público de se manifestar e também dando a possibilidade das partes se manifestarem. Após isso, o relator ele vai submeter aquela arguição de inconstitucionalidade para a turma, para a Câmara, que dentro daquele tribunal tem a competência para fazer a análise detalhada sobre aquela arguição de inconstitucionalidade. Tudo de bola. No que diz respeito a essa arguição, a decisão dela vai gerar efeitos por consequência, por óbvio. E no que diz respeito a essa questão, o artigo 949, que já está aí na telinha para vocês do Hangouts Meets, fala que se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento daquele processo e quando ela for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao órgão especial onde houver. Isso é importante, porque a inconstitucionalidade, em regra, ou é feita declarada pelo pleno do tribunal ou pelo órgão que é criado para fazer análise, entre outras questões, sobre essa situação de tamanha relevância, que é a análise sobre inconstitucionalidade de uma norma. O parágrafo único do artigo 949, que está aí também na tela para vocês, só deixa claro para a gente que os órgãos fracionários dos tribunais, eles não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já for, por exemplo, um pronunciamento deste ou do próprio plenário do STF sobre aquela questão. O que quer dizer isso? Se já for uma situação em que o próprio plenário já questionou, já tratou, já analisou uma situação que ali está eventualmente sendo questionada como inconstitucional, ou o próprio Supremo Tribunal Federal já ter declarado a inconstitucionalidade daquela situação, não será necessário se analisar ou se encaminhar para uma análise mais aprofundada de todo um pleno, ou mesmo de todo aquele órgão que é destinado para analisar aquela inconstitucionalidade. Por quê? Porque quando já se fez a análise acerca daquele assunto, é mais rápido, é mais fácil, uma vez que vai se aplicar aquela decisão em regra geral.
salvo, por óbvio, até porque os próprios entendimentos dos tribunais, eles podem ir se alterando ao longo dos tempos. É o que eu costumo falar com as pessoas, existe uma verdadeira análise do texto com o que a doutrina chama de mutação constitucional, vai se interpretando de uma forma diferente, e a própria sociedade nossa vai alterando, vai mudando, e os pensamentos também vão mudando, ao ponto de decisões que anteriormente eram inquestionáveis dentro dos tribunais, depois de um tempo, seja um tempo curto, médio ou mesmo longo, passem a vir a ser alterados. O Poder Judiciário não se engessa. A doutrina processual constitucional e a doutrina constitucional como um todo fala que nós devemos correr do que se chama de fossilização da Constituição. Nós não temos um engessamento do texto constitucional e muito menos das interpretações que possam vir a ser feitas perante análise de casos que vão sendo levados ao Poder Judiciário. Fez aquela decisão, analisou aquela inconstitucionalidade, o tribunal, em respeito ao que está no artigo 950, determina que vai ser remetido uma cópia do acordo a todos os juízes, ao presidente será encaminhado um acordo a todos os juízes e também o presidente vai designar a sessão de julgamento. É importante dar essa verdadeira divulgação, publicidade no que diz respeito às decisões que vêm aqui dessa arguição de inconstitucionalidade, para eventualmente, casos que se assemelhem àquele que foi analisado venham surgindo no nosso dia a dia jurídico, aqueles juízes já vão ter algo em que se fundamentar para decidir aquela situação, agilizando a vida no que diz respeito à condução de um processo perante o tribunal, tá bom? É tanto que aqui nós temos que, antes de falarmos sobre esse controle difuso, eu falei para vocês do controle concentrado, eu falei para vocês que tem um artigo 103 que fala dos legitimados. E no que diz respeito à questão do artigo 103 lá da Constituição, coloquei aí para vocês o parágrafo 2º do artigo 950 do CPC, que fala assim: a parte legitimada à proposição das ações previstas no artigo 103 da Constituição, a ADI e a ADC está lá, mas já falo que a DPF e a ADO também, são dos mesmos legitimados. Aqui fala que esses legitimados podem se manifestar por escrito sobre a questão constitucional, objeto da apreciação aqui nessa arguição de inconstitucionalidade no controle difuso, no prazo que for determinado, que for previsto no regimento interno do tribunal a que se está analisando aquela situação, sendo assegurado, inclusive, o direito de apresentar memoriais ou requerer a juntada de documentos, tá bom? No que diz respeito a isso, é importante ressaltar. Aqui, os legitimados do artigo 103 têm a possibilidade de, quando ficarem sabendo que está indo se analisar uma arguição de inconstitucionalidade, por conta de uma análise feita no controle difuso de constitucionalidade, eles podem vir aqui se manifestar, inclusive fornecendo um parecer, um memorial sobre aquela situação, porque eles têm a legitimidade até para ajuizar, para utilizar das ações de controle concentrado. Se deu essa peculiaridade, algo interessante, algo de se dar uma atenção especial, demonstrando esse incentivo, mesmo uma busca por uma celeridade, para evitar que se tenha que aquele legitimado iniciar uma ação de controle, o que por muitas vezes pode demorar, e aqui agilizaria a caminhada, tá bom? Ainda lá no artigo 950, mas no parágrafo 3º, fala para a gente que, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou de outras entidades. E o que seria isso, pelo amor de Deus? Se a gente pega a lei que trata, por exemplo, da ADI e ADC, a Lei 9.868 de 1999, lá no artigo 7º, parágrafo 2º, fala de uma situação que aqui está determinada, a possibilidade da participação de amicus curiae em ADIs. Isso vale para ADC, entre outros. Aqui só está deixando claro que quando houver uma relevância da matéria, uma representatividade dos postulantes sobre aquele assunto, por óbvio,
sobre aquele assunto que está sendo ali levantado, questionado perante o tribunal acerca daquela eventual inconstitucionalidade que ali está tentando se provar. Quando houver essa situação de ter uma entidade, um órgão, que quer participar, que quer manifestar, que quer auxiliar na caminhada aqui para se ter uma decisão acerca da inconstitucionalidade ou não daquela lei ou ato normativo ali questionado, é possível o relator, em uma decisão irrecorrível, permitir a partir desses membros aqui, tá bom? Dessas entidades que possam vir a ter interesse em participar da caminhada e análise que vai ser feita na arguição de inconstitucionalidade. Deixando claro que aqui nós estamos falando que está lá no 948, 949, 950 do CPC, e é voltado para uma questão que envolve controle difuso. Por quê? Porque se a gente fala do controle concentrado, como falei no início, da ADO, DC, ADPF, ADI, existem leis próprias e elas, em regra, são analisadas em competência originária só pelo STF, salvo quando se tratar de uma inconstitucionalidade de lei estadual ou municipal que vá de encontro à Constituição de um Estado, e por isso aquela ADI, mesmo no controle concentrado, deveria ser feita perante os tribunais de justiça. É a inconstitucionalidade um dos assuntos que, na minha forma de ver o direito, gera extrema relevância em questão de debates e faz a gente refletir e pensar sobre aqueles pontos que, eventualmente, venha a ser questionado sobre a sua verdadeira validade ou não no nosso ordenamento jurídico. Por isso tem tamanha relevância a arguição de inconstitucionalidade. Quero saber de quem está ao vivo. Consegui me entender? Show de bola? Me dá o joinha aí que eu quero saber, o feedback seus é importante. Ok, a Verônica mandou aqui, perfeito então. Fernanda, Jamile, show de bola então. Qualquer coisa vocês vão me falando e a gente vai conversando. Vamos então passar para o segundo ponto que hoje eu quero abordar, de um procedimento que também ocorre perante os tribunais e que possui também uma relevância, uma questão que deve ser analisada e pormenorizada, especialmente porque, no que diz respeito aos meus alunos do quinto período da Prominas, em especial, que estão aqui ao vivo, é uma matéria que vai auxiliar lá no sexto período, quando estiver ministrando para vocês, processo civil 3, que eu também dou aula, na parte de execução, uma das questões que chama atenção, em especial quando falamos de títulos executivos judiciais, é a sentença estrangeira, a decisão estrangeira. E aí vamos ter que fazer uma análise, por quê? O que vamos abordar agora está a partir do artigo 960 do CPC, e é o procedimento que envolve a homologação de decisão estrangeira e da concessão de exequatur à carta rogatória. Primeira grande ponderação. Hoje, o Código de Processo Civil, ele fala que deve existir, no âmbito interno dos tribunais, um princípio, uma situação que deve reger a conduta dos membros dos tribunais de verdadeira cooperação entre si. Ou seja, os tribunais têm que atuar de forma a que cooperem um para com o outro, auxiliem um ao outro, no que diz respeito à caminhada, à condução de uma jornada que envolve aqui a atuação do Poder Judiciário como um todo. Só que, além dessa questão de cooperação interna dentro do país, também existe, no mundo como um todo, uma busca por uma situação que envolve a questão da necessidade de atuação de forma conjunta entre países. Estou vendo aqui a Jamile falando em um trabalho, a minha equipe explicou sobre a homologação de sentença estrangeira. Olha que maravilha! Então, um conteúdo que você já tem um contato, que é algo realmente interessante. E por que é importante falar sobre ele? Porque hoje nós vivemos em um mundo globalizado, pessoal. E saber a importância de conseguir entender que nós não vivemos sozinhos, que existe um mundo com outros países, com outros poderes judiciários aqui no mundo como um todo, é interessante para você começar a entender de
necessidade de cooperação entre países. Em relação a uma decisão, a uma sentença que venha ser realizada em um país estrangeiro, ou mesmo uma decisão interlocutória que venha a ser conferida em um país estrangeiro, ela pode vir ser cumprida no Brasil? O Brasil é obrigado a cumprir? Tem que cumprir imediatamente? Como é o procedimento? Vamos começar a falar sobre isso, iniciando aí, colocando para vocês o nosso artigo 960 caput do CPC, que fala para a gente que a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo se tiver alguma questão em contrário em tratado internacional. Se um tratado determinar que não precisa, aí realmente o Brasil sendo signatário, maravilha, vamos seguir a vida, se não, tem que seguir aqui o procedimento que está determinado no nosso artigo 960. 960, diga-se de passagem, também tem parágrafos, o primeiro, o segundo e terceiro. Eu acabei de colocar para vocês aí. Lá no parágrafo primeiro fala para a gente que a decisão interlocutória estrangeira, aquela decisão que não põe fim ao processo, mas que decide alguma questão, poderá ser executada no Brasil por meio de uma carta rogatória. Se vocês se recordam, neste nosso período, os alunos do quinto período, nós tivemos uma aula em que tratamos das cartas, vocês se lembram? Falamos da carta de ordem, falamos da carta precatória e falamos da carta rogatória. O que é carta rogatória? É uma decisão que vem de outro país ou que o Brasil quer que se realize em outro país, é uma forma de comunicação internacional. No parágrafo 2º do artigo 960, fala que a homologação vai seguir o que estiver determinado nos tratados que vigoram no Brasil e também no regimento interno do STJ, porque a homologação de sentença estrangeira é realizada onde? Na terceira instância da Justiça Comum. O Superior Tribunal de Justiça é hoje o órgão que possui competência para homologar uma decisão estrangeira. Quando se tratar, o que está aí no parágrafo 3º, de uma decisão arbitral estrangeira, vai ser analisado o que tiver disposto em tratado ou em lei, e subsidiariamente, se não tiver específico um tratado ou em lei sobre aquele assunto, vai se aplicar o que está aqui, a partir do artigo 960 do nosso Código de Processo Civil. Então, vamos iniciar ainda essa questão que envolve os procedimentos, abordando e falando aí sobre o que está no artigo 961, que está aí na telinha para vocês. E fala o quê? Que a decisão estrangeira somente tem eficácia no Brasil depois, após ter sido homologada ou tiver recebido a concessão do exequatur, as cartas rogatórias, salvo se houver uma previsão expressa em tratado que determine de forma diferente. No que diz respeito à decisão, óbvio que também se permite que essa decisão possa vir a ser feita de forma parcial e vai se analisar todas as questões que ali estão expressas para verificar se está de acordo com o andamento que envolve o nosso ordenamento jurídico. Vamos analisar a situação para verificar se foram cumpridos os requisitos, verificar verdadeiramente se ali é uma decisão que pode ser admitido o cumprimento perante o nosso país. E também nós temos que deixar claro, não é qualquer decisão, tem que também ser algo que envolve verdadeiramente uma situação que também poderia ser cumprida aqui. É que surgem muitas dúvidas, por exemplo. Eu posso ter uma execução de pena de morte? No Brasil, em regra, não está em vigor uma pena de morte. Então, seria uma situação que, eventualmente, por mais que viesse uma decisão estrangeira, nós não poderíamos cumprir. Tranquilo? Maravilha, então. Em relação à questão que envolve decisões estrangeiras, eu falei de sentença, mas eu também falei de decisões, entre elas, decisões interlocutórias. E uma daqui que se ressalta no artigo 962 é a que determina a possibilidade de execução de decisão estrangeira que venha conceder medida de urgência. Nessa situação,
a execução ela vai ser permitida, cumprindo por óbvios requisitos, e a medida da urgência nem vai poder se fazer aquela busca por executar aquela decisão, mesmo sem audiência da parte ré, que vai poder se manifestar, vai poder ter um contraditório para questionar aquela decisão, mas que vai fazer posteriormente, isso, lógico, se houver a necessidade, se for verdadeiramente algo sério ao ponto de não poder esperar, de não ouvir primeiramente o réu, aí eu posso vir a buscar a concessão dessa tutela de urgência com uma rapidez ainda maior do que o que normalmente acontece, tá bom? No que diz respeito a esta situação, um parágrafo eu quero colocar um asterisco para vocês, que é o parágrafo 4º lá do artigo 962. Parágrafo 4º que já está aí para vocês, inclusive na telinha, tá bom? E fala que quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeito no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir os efeitos e ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz para dar cumprimento, dispensando a homologação pelo STJ. Aqui é, por óbvio, uma situação de extrema urgência, em que vai se dispensar essa necessidade de passar pelo STJ, de passar pela homologação e ir direto para produzir efeitos aqui no nosso país. Para uma sentença vir a ser analisada, uma decisão venha a ser analisada no Brasil e venha a ser possível se cumprir, se executar no nosso ordenamento, existem requisitos que devem ser cumpridos? Aquela decisão estrangeira, aquela sentença estrangeira, ela tem requisitos que devem se cumprir, que eu tenho que seguir, que tem que estar presente para que no Brasil se admita o cumprimento daquela ordem? Até porque uma ponderação nós devemos fazer. O país, ele possui soberania. O Brasil não cumpre nenhuma ordem de outro país porque o país mandou. Dentro do nosso país manda o Brasil e é aqui válido as questões que estão previstas nas leis do Brasil. E em especial, podemos falar com vocês do artigo 963. E o que fala para a gente no 963? Quais são os requisitos indispensáveis para que venha a se realizar no Brasil a homologação de uma decisão? Basicamente, são quantos? 6. Primeiro grande requisito: aquela decisão estrangeira tem que ter sido proferida por uma autoridade competente, ou seja, uma autoridade que tem poderes, uma autoridade que tem legitimidade, que é, no país de onde veio aquela decisão, realmente uma autoridade que tinha poderes para dar aquela decisão. Segunda situação, vai verificar se essa decisão, se teve uma citação regular, mesmo que tiver ocorrido a revelia, mas se lá houve a citação regular no país lá de onde se originou aquela decisão estrangeira, se cumpriu o procedimento e a permissão de ter dado a possibilidade do contraditório. Também se determina, analisa aqui, como requisito indispensável, aquela decisão, se ela é eficaz no país em que ela for proferida, se lá se cumpriu, se seguiu todos os parâmetros daquele país que deveriam ser seguidos para dar aquela decisão. Quarto requisito: não pode ofender a coisa julgada brasileira. Lembre-se que nós estamos dentro do nosso país e aqui vale verdadeiramente a questão que determina a soberania e o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a sentença estrangeira não pode vir aqui tentar afrontar uma coisa julgada que já foi decidida aqui no Brasil e transitou em julgado. Quinto ponto, quinto requisito obrigatório: ela deve estar acompanhada de uma tradução oficial, salvo disposição que dispense prevista em tratado, perdão. O que é isso? Eu tenho que ter aquela decisão estrangeira e ela tem que vir com uma tradução. Salvo se, por exemplo, existir algum tratado que determina que naquele caso específico não precisa. Porque não é tão comum. Nós temos que ter a tradução, porque os juízes, por mais que tenham conhecimento, devem, por óbvio, ter um conhecimento sobre direito, e muitas vezes acaba tendo conhecimento sobre outras áreas do conhecimento,
Mas nós temos que entender que existem sentenças e decisões que entram no Brasil o tempo inteiro. Eu, por exemplo, como advogado, já tive contato com decisões em que eu tive que buscar aqui no Brasil. Decisões em inglês, decisão em italiano e decisão em espanhol. Não são todos os juízes que falam todas essas línguas, nem eu. Eu falo espanhol, falo inglês, italiano eu não falo. E aí, no que diz respeito à análise dessas questões, você tem que procurar um tradutor. Ah, Eduardo, mas meu amigo é tradutor. Gente, não é qualquer tradutor, não. Coloca asterisco nisso, pelo amor de Deus. Não é ir naquele amigo seu. Ah, mas meu professor de inglês. Não é esse tradutor. Porque quando eu vou fazer a tradução, entendam, vai chegar para o STJ analisar uma questão em outra língua, que pode ser qualquer língua, russo, mandarim, pode ser japonês, pode ser italiano, pode ser inglês, francês, pode ser qualquer outra língua que nós não tenhamos hoje em vigor no nosso país. E aí? Eu estou assistindo, por exemplo, uma série interessantíssima, aquela Dark, série alemã. É realmente uma língua diferente, tem todas as suas peculiaridades. Se você pegar um texto, por exemplo, em alemão, em italiano, em mandarim, não tem o domínio daquele conteúdo, você não vai entender nada. Por que que seria perigoso simplesmente vir qualquer tradução? Porque aí poderia falar para o juiz que ele está fazendo algo que no final não é. Então existiria sim essa dúvida. Por isso, para se ter a tradução, tem que ser um tradutor oficial, o que chama tradutor juramentado. E uma peculiaridade, eu achava que era fácil encontrar tradutor juramentado em qualquer comarca do Brasil, e não é. Eu tive extrema dificuldade. Eu só consegui tradutores juramentados, eu falo de Montes Claros aqui em Minas Gerais, procurando aqui, eu só consegui achar tradutores na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e um tradutor em específico em São Paulo, capital de São Paulo. Então, uma questão que me surpreendeu, por quê? É chique a tradução? É, vem com selo, tudo bonito, só que é caro. E muitas vezes acredito que as pessoas que vivem da área jurídica, elas começam a notar que existem situações que as pessoas talvez não tentam por não saber que existe. Porque tem muitos professores de inglês, de espanhol em especial, são línguas que normalmente se tem mais um contato atualmente, podem falar também francês, entre outras, mas que nem sabem que existe essa questão de tradutor juramentado. E é cobrado por folha, é caro, é realmente algo que vale a pena para quem tem esse domínio, quem realmente tem essa aptidão, e por óbvio também não é só aptidão, né, pessoal? Ter também uma formação na área de língua, daquela língua específica, buscar essa questão de ser tradutor oficial é interessante. E, além disso, o sexto requisito para a homologação de uma decisão estrangeira é que ela não contenha uma manifesta ofensa à ordem pública. Simples assim, tá bom? No que diz respeito a essa análise, se cumpre todos esses seis requisitos mínimos que estão elencados no artigo 963, a tendência é que seja realizada a busca pela homologação. Já me perguntou, precisa ser formado em direito? Ô, Jamil, que eu me recordo aqui agora, acredito que não. Precisa ser formado em letras da língua que você está dominando, ou ter uma comprovação. Hoje existem questão de proficiente, tem esqueci o nome, tem uma prova de inglês, acho que é TOEFS, eu esqueci, que certa vez eu estudei, mas eu não me recordo agora, mas tem provas de proficiência. Aí, ó, O TOEFL. TOEFL, meu Deus, é ela mesmo. Gente, aquilo ali dá trabalho, tá, Jamil? Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. E a prova de proficiência, ela acredito que é uma das questões que são necessárias. Mas é bom olhar porque é uma possibilidade interessante, concordam comigo? Por exemplo, Jamil, você que é da área de inglês, você sabia sobre essa caminhada? Você sabia que existia, por exemplo, isso? Muitas pessoas não têm o conhecimento. Não, não sabia, não. E não é algo interessante, é um leque a mais. E principalmente. Eu sei que a gente cobra mesmo por folha, por tamanho, dependendo da extensão, Sim. dependendo da sua matéria. Mas uma folha, por exemplo, de uma tradução que eu vejo cobrar hoje, cobram 20, 25, 30 reais. Um tradutor, duas folhas é 400, 450. É isso mesmo.
Então, o Aham. valor é bem mais elevado. É aquele abstrato mesmo, a monografia, cobra do mínimo R$ 50. Sim, é uma área que dá um valor considerável, porque você tem. Qual que é a diferença do tradutor oficial? Ele tem um selo, então ele tem fé pública. Então, presumo que o que ele está traduzindo, ele não está indo para nenhuma das partes. Ele está fazendo a tradução para o Poder Judiciário, e ele responde também por eventuais erros. Entende? Então, é algo interessante. Quem tem curiosidade, dá uma olhada, porque realmente é algo que, na nossa região, em especial, que aqui estamos falando, é muito defasado. Não tenho. Toda vez que eu procuro, eu tenho que sair, eu tenho que ir para Belo Horizonte, eu tenho que ir para São Paulo para conseguir acesso a tradutores oficiais. Passando essa parte, vamos continuar aqui ainda em relação a essa homologação de sentenças estrangeiras, quando eu quero falar de uma exceção, em que não vai se permitir uma homologação de uma decisão estrangeira, é o que está aí no artigo 964. Fala que não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. E não vai se admitir também concessão de exequatur a carta rogatória nesse momento. O que quer dizer isso? Eduardo, tem uma decisão estrangeira, veio de fora do país. Tá, os requisitos aí lindos. Mas calma aí. É uma matéria que, por exemplo, só pode ser tratada no Brasil. Na lei brasileira fala que somente o território brasileiro, a lei do Brasil que vai analisar. Aí vem uma decisão de fora? Não. Quando a competência for exclusiva de autoridade judiciária brasileira, independente se a decisão foi certinha, se não, não vai ser homologada. Nem, no caso da carta rogatória, receberá o exequatur. Por quê? Quando eu estou ali diante de uma situação de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, é ela que vai simplesmente decidir, é ela que vai analisar o caso e nenhuma decisão de fora vai vir aqui influenciar. Tranquilo? Show de bola, então. Para fechar essa questão da homologação de sentenças estrangeiras, o artigo 965 vem só deixar uma questão procedimental muito clara, falando assim: homologa a sentença estrangeira, concede-se exequatur a carta rogatória no STJ, mas o cumprimento não é feito pelo STJ. O artigo 965 fala aqui para a gente que o cumprimento da decisão estrangeira vai se fazer perante o juiz federal competente, a requerimento da parte para continuar no que diz respeito ao cumprimento. Você busca primeiro a homologação, para depois ir para o cumprimento. No cumprimento, você segue todos os parâmetros que são determinados no cumprimento de uma decisão do âmbito nacional. Isso também vale para as questões que envolvem execução de uma decisão homologatória ou mesmo de um exequatur, que vai ser analisada aqui, é o que está no parágrafo único, e no artigo 965 deixa claro que, no que diz respeito à homologação, quem faz é o STJ, mas o cumprimento daquela decisão estrangeira efetivamente vai ser feito por um juiz federal. É tanto que é uma das competências que estão elencadas lá no artigo 109 da nossa Constituição como competência voltada à área federal, em especial ao juiz federal, de fazer cumprir aquela sentença estrangeira que já foi homologada pelo STJ ou daquela decisão interlocutória que veio através de uma carta rogatória e recebeu o exequatur. Nestas situações, o cumprimento se dá em primeira instância do âmbito federal. Não se admite, em regra, justiça estadual para se analisar esta situação. Tranquilo? Maravilha, então. Me falem se vocês conseguiram entender até agora, para a gente ir para a última situação que aqui vamos tratar neste nosso encontro. Me fale aí, quero saber esse feedback seu, vocês sabem quanto é importante e o tanto que eu gosto dele. Me fala aí que eu quero saber. Sim, sim, ou perfeito. Vamos seguindo então. E aí vamos falar do último conteúdo deste nosso encontro. Um incidente de resolução de demandas repetitivas. Pessoal, isso é interessante? Sim. Isso é novidade? Sim. Isso surge para quê? Economia processual, celeridade, razoável duração. Por que eu estou falando isso?
porque o incidente de demandas repetitivas que se inicia as tratativas a partir do artigo 976, que já está aí no chat para vocês, é algo muito interessante. E já inicia-se falando que é cabível um incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito, e um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Meus amigos, no que diz respeito ao incidente aqui de demandas repetitivas, tem que ter esses dois requisitos: repetição de processos que tratam da mesma situação, unicamente no que diz respeito à questão de direito, e um risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, ou seja, vão chegando muitos casos sobre o mesmo assunto, e qual o perigo? Um juiz tal falar de uma forma, outro juiz falar de outra forma, um tribunal falar de uma forma, outro tribunal falar de outra. E aí, mesmo situações de direito, vêm a ser analisadas de forma diferente pelo Poder Judiciário. Isso geraria verdadeiramente uma grande sensação de insegurança jurídica e, por isso, ela deve ser analisada pelo tribunal para se ter uma decisão e, dali, virar um paradigma para os outros casos que são semelhantes. Tranquilo? Show de bola, então. No que diz respeito à situação que envolve o incidente de demandas repetitivas, aqui no artigo 976, lá no parágrafo 2º, estou colocando aí para vocês, vem falar que, se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente naquele incidente de demandas repetitivas e deve assumir a titularidade, caso o autor da ação, o autor desse incidente, venha desistir ou abandoná-la. O MP, ou ele que vai iniciar o incidente, ou estará lá como fiscal. E, eventualmente, se uma parte desistir, eu iniciei o incidente de demanda repetitiva, eu quero desistir. Parou, vai seguir. Tranquilo? Por quê? Porque é interessante de se utilizar desse incidente de demanda repetitiva, que é uma novidade do CPC de 2015, para buscar efetivamente rapidez, uma vez que quando se chegar à decisão daquele caso que ali foi questionado perante o tribunal, você vai ter uma decisão que vai ser um verdadeiro paradigma para as outras inúmeras situações que ali está se abordando, está se tratando naquela situação que gerou vários processos semelhantes. Pessoal, que eu estou falando de processo que, por exemplo, dentro de uma comarca, são 5.000 processos sobre a mesma questão. 6.000, 3.000. Nós tivemos uma agora que eu achei interessante, aquela questão que se questiona, por exemplo, FGTS. Aqui, ó, é correto dizer que, o Rodrigo perguntando, um incidente de demandas repetitivas vira jurisprudência? Detalhe, jurisprudência, Rodrigo, é toda decisão do tribunal. Acórdão, jurisprudência é o entendimento dos tribunais. Só que uma decisão de um incidente de demandas repetitivas, esse incidente aqui para a gente dessa resolução das demandas repetitivas, por óbvio que ele tem um peso muito grande. Não é uma súmula, mas ele está abaixo dela. Por quê? Porque o tribunal vai parar para analisar aquela situação e, no que diz respeito a essa análise, vai ser uma decisão que verdadeiramente vai influenciar outras situações. Talvez foi isso que você quis perguntar, né, Rodrigo? Pelo menos é o que eu entendi. Me confirma aqui se é. Você está perguntando se é como se fosse uma súmula. Súmula não é porque não tem o mesmo procedimento, mas ela tem um peso muito parecido, uma vez que, naquele caso específico, aquela decisão vai afetar vários processos. Nós tivemos um agora, por exemplo, que estava se questionando, mas era num recurso especial, 3 recursos especiais no STJ e um recurso extraordinário. Não é a mesma situação, mas só para vocês entenderem. Existiam 71.000 processos que foram influenciados, inclusive de alguns clientes lá do meu escritório que envolvia aquela decisão. Então, são muitos processos, aqui a gente está dando exemplo de uma situação, mas, por exemplo, tem aquela situação, vamos analisar FGTS, seguro DPVAT, situações que geram uma quantidade grande de processos. Hoje tem se utilizado dessas ações, desse incidente de resolução de demandas repetitivas,
para evitar que se tenha uma quantidade enorme de processos com decisões diferentes, porque gera verdadeiramente uma insegurança. Tranquilo? Não é exigida custas. O grande objetivo aqui é resolver essa situação. Então, por isso, deixa claro que não serão exigidos custos processuais no incidente de resolução de demanda repetitiva. É o que está aí para a gente no nosso parágrafo 5º do artigo 976. Tá bom? Para quem eu devo dirigir o meu incidente de resolução de demandas repetitivas? Ao presidente do tribunal. É o que está aí no artigo 977. Vai ser dirigido ao presidente do tribunal pelo juiz ou relator de ofício, pelas partes por petição, quando elas vêm a requerer, ou pelo Ministério Público ou Defensoria Pública por petição. O relator ou juiz de ofício já vai encaminhar esse incidente para o presidente do tribunal, ou a parte, ou o Ministério Público, ou a Defensoria vai solicitar através de uma petição requerendo, por óbvio, esse incidente de resolução de demanda repetitiva, encaminhando para o presidente do tribunal fazer aquela análise inicial e começar a caminhada acerca dessa decisão que ali vai influenciar uma quantidade grande de processos. Tranquilo? Show de bola, então. No que diz respeito aqui à questão que envolve a nossa jornada dentro dessa resolução de demandas repetitivas, eu quero ressaltar com vocês o artigo 979, que está aí na tela para vocês, que fala que a instauração e o julgamento no nosso incidente de resolução de demanda repetitiva será sucedido da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro no próprio CNJ. O que quer dizer isso? Gente, o grande objetivo aqui é resolver aquela situação e todos que estão ali naquela situação de direito que está sendo analisada terem a consciência que existe um incidente que vai ser julgado e, por óbvio, também o próprio julgamento ser difundido e as pessoas terem conhecimento. Então, tanto a instauração quanto o julgamento devem ser divulgados, publicizados o máximo possível. Tranquilo? É uma novidade, algo interessante, tá bom? Em relação a uma questão processual que envolve prazo, o artigo 980 fala para a gente que o incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados aqueles que envolvem réu preso e os pedidos de habeas corpus. Quando se passa esse prazo, todos os processos que, quando se inicia o incidente, eles ficam suspensos. Se passar esse prazo de 1 ano sem decisão, a suspensão dos processos, que é determinada no artigo 982, vai se perder o efeito e os processos vão ter que voltar a caminhar, porque também, se deixar o tribunal suspender e ficarmos aguardando ele decidir, e enquanto não decidir parar tudo, vários processos no Brasil iam parar e nunca mais iam voltar, só Jesus sabe quando voltariam. Por isso que aqui tenta se resolver o incidente de resolução de demandas repetitivas o quanto antes, deixando um prazo já pré-determinado de 1 ano para se fazer aquela análise. Quando é distribuído o incidente de resolução de demandas repetitivas, o artigo 981, fala para a gente que vai ser feito primeiro uma análise de admissibilidade para verificar a situação que envolve aquele incidente que ali foi questionado. Verificar se estão presentes, por exemplo, aqueles requisitos mínimos e obrigatórios que devem estar simultâneos, que são os que estão estabelecidos no inciso 1º e 2º do artigo 976, que falamos hoje, repetição de processos, daquela questão unicamente de direito, e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, faço esse requisito de admissibilidade, perfeito. E quando o relator analisar e verificar que estão presentes os requisitos para se iniciar e dar continuidade, o artigo 982, eu quero que vocês coloquem um asterisco nele, pelo amor de Deus, fala de 3 situações que o relator vai fazer, quando ele admitiu o incidente. Primeira situação, já está na tela para vocês. Vai suspender os processos pendentes,
sejam individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. É a primeira situação, suspensão dos processos, para evitar que se tenha decisões, suspende tudo. Segunda situação, poderá requisitar informações a órgãos em cujo trâmite exista processos que estão naquela mesma questão que ali é objeto do incidente. Essas informações deverão ser prestadas no prazo de 15 dias. E, além disso, o relator vai intimar o Ministério Público para, caso queira, se manifestar dentro do prazo de 15 dias. Então, também quero ouvir o membro do Ministério Público. É uma situação de extrema relevância. A suspensão, ela vai ser comunicada a todos os órgãos jurisdicionais competentes. É o que está no parágrafo primeiro. E durante essa caminhada que envolve a suspensão de um incidente ocasionada por um incidente de resolução de demandas repetitivas, o parágrafo segundo fala que o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juiz onde tramita o processo suspenso. Isso é importante porque tutela de urgência precisa de rapidez e muitas vezes eu não posso ficar aguardando. Posso fazer sim, no que diz respeito à análise daquele caso, a situação que for questionada e que necessita de uma resposta em tempo mais rápido, a tutela de urgência pode ser sim, mesmo com o processo suspenso analisada pelo Poder Judiciário. Tá bom? Perfeito, então. Caminhando nessa análise do incidente de resolução de demandas repetitivas, o artigo 983 fala para a gente que o relator do incidente, ele vai ouvir as partes, os demais interessados, e ouvir os órgãos, pessoas ou entidades que tenham algum tipo de interesse naquela controvérsia no prazo de 15 dias, podendo requisitar juntada de documentos ou mesmo qualquer diligência que ele entender ser necessário para analisar aquela questão que ali está sendo controvertida, possibilitando também o Ministério Público se manifestar. No que diz respeito ao incidente, eu tenho que deixar claro que aqui nós estamos tratando de uma decisão que vai ser realizada pelo tribunal e que poderá influenciar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 70 mil, como falei com vocês, processos. Isso é muita coisa, então tem que ter muita cautela e esse procedimento normalmente é feito com extrema atenção pelo Poder Judiciário, pelo Ministério e pelas próprias partes que estão ali movimentando o Judiciário. Em relação ao julgamento, o artigo 984 fala um pouco sobre ele para a gente e determina que o relator, primeiro, ele vai fazer a exposição daquele objeto do incidente, o que gerou, o que está sendo ali questionado e abordado naquele incidente de resolução de demanda repetitiva, e também poderão sustentar suas razões, sucessivamente, o autor e o réu do processo originário, o Ministério Público, também pelo prazo de 30 minutos. E depois, os interessados terão 30 minutos dividido entre eles, sendo exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Então, aqui vai se permitir fazer a sustentação oral acerca da decisão que ali vai ser proferida naquele incidente de resolução de demanda repetitiva. Chega o momento, o relator já explicou o caso, o autor e o réu do processo, o Ministério Público, já fez a sustentação oral, os interessados já fizeram a sustentação oral, nós temos que ir verdadeiramente para o momento do julgamento. E no que diz respeito ao julgamento em si, o artigo 985 determina que, quando julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada, primeira situação, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição daquele respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais dos respectivos estados ou daquela região. E segundo, aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo as questões que envolvem o artigo 986. Daqui a pouco nós falamos sobre ele. Não sendo adotada a decisão que vem de um incidente de
Voltamos agora, pessoal. Teve emoção, né? A gente saiu e voltou. É para dar emoção, para a gente falar: olha, meu Deus, onde Eduardo foi? Eduardo voltou. Pessoal, é tão sério que eu tive que sair, tomar um fôlego e voltar para vocês sobre essa questão do incidente. Mas aqui, igual o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Maravilha. Vamos seguir, então, nessa nossa jornada aqui. Vamos evitar ficar saindo assim para não ter tantas emoções. A gente não quer ninguém passando mal. Mas vamos seguir para a gente caminhar para os finalmente desse nosso encontro. No que diz respeito à decisão, havia falado com vocês anteriormente, antes dessa saída minha dramática e emocionante, podemos dizer assim, que na decisão ela vai ser aplicada a todos, e o parágrafo primeiro determina para a gente, lá no artigo 985, que aquela tese ela vai ter que ser seguida, e caso não venha a ser seguida, em respeito ao parágrafo primeiro do artigo 985, é possível fazer uma reclamação para questionar aquela situação que ali não está sendo cumprida, uma determinação que foi imposta para o Poder Judiciário naquelas situações ali, que são semelhantes ao que foi decidido, tá bom? Nós falamos para ter uma atenção ao artigo 986, vocês lembram disso? E o 986 é a possibilidade de fazer uma revisão da decisão, e determina para a gente que a revisão da tese jurídica firmada em um incidente vai ser feita pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimentos legitimados, lá no artigo 977, inciso 3º. E o que fala para a gente, pessoal? Uma decisão de um incidente de resolução de demandas repetitivas, ele vai ser feito, vai estar lá, que maravilha, que lindo. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eu tenho uma decisão, ela vai ser aplicada a todos os casos concretos, que são semelhantes. Só que tem um detalhe, uma decisão no Brasil é eterna. Se vier novas teses, se vier novos questionamentos feitos, por exemplo, por todos aqueles legitimados no artigo 977, inciso 3º, poderá quem é o 977, inciso 3º? Quem é? O Ministério Público ou a Defensoria Pública. Eles podem vir aqui e questionar, vamos fazer uma revisão dessa tese que vocês analisaram, porque já existe uma teoria que fala isso e aquilo. Meus amigos, nesse ponto, eu tenho que deixar claro para vocês, é possível, e aí o tribunal vai analisar novamente, mas enquanto não fizer essa revisão, vale aquela decisão que foi, aquela tese jurídica que foi analisada e, por óbvio, aceita naquele caso daquele incidente de resolução de demanda repetitiva. Tá bom? Em relação a essa decisão ainda, o 987 fala para a gente que do julgamento do mérito do incidente cabe recurso extraordinário ou especial, ou para o STJ ou para o STF. E aí o recurso, ele vai ter efeito suspensivo, porque quando eu não estou aceitando que aquela decisão proferida, eu quero que se analise pelo STF ou STJ, tem efeito suspensivo, que está no parágrafo 1º, presumindo-se que ali existe uma situação de repercussão geral daquela questão constitucional eventualmente discutida. E ainda fala que é apreciado o mérito do recurso, aquela tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ, será aí aplicada a todo o território nacional, em processos individuais e coletivos. Porque o incidente de demandas repetitivas, ele gera um efeito em todos os processos daquele tribunal. Vamos dar um exemplo. Faço um incidente de demanda repetitiva, resolução de demanda repetitiva no Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Aquela decisão vale para Minas Gerais. Mas vamos imaginar que eu não concordei e recorri para o STF ou para o STJ. Quando o STF e o STJ analisa, a decisão dele vale para o Brasil inteiro. Olha, pode falar, Juliano. Tudo bem? Esse caso ele se aplica aos direitos individuais homogêneos? Direito individual homogêneo não é uma obrigação, entendeu, amigo? Porque não precisa ser só, não é um requisito ser um incidente de resolução de demanda repetitiva somente de direitos individuais homogêneos. Não é uma obrigação, mas eventualmente, se for analisado ali naquele caso, sim. Mas aqui é para qualquer situação que venha se ter uma quantidade grande de processos que tratem na parte de direito do mesmo assunto,
e que deixar sem ter essa decisão para todos mais pacificada possa vir a ocasionar insegurança e mesmo um desrespeito à isonomia. Mais ou menos assim. Vários consumidores, nós somos consumidores, tivemos um problema. E aí a sua decisão foi favorável, a minha foi contrária, mas é o mesmo caso. Para evitar isso, veio no Código de Processo Civil de 2015 esse incidente que é de extrema relevância e que cada vez mais a gente tem a tendência de utilizar, mas não é uma obrigação de ser um direito individual homogêneo, tá bom? Mas eu entendi o seu questionamento pela relevância do direito individual homogêneo, mas não é um requisito obrigatório, tá bom, meu amigo? Consigo entender? Me dá um joinha aí, ok, que eu quero saber. E em relação a esse incidente, a gente fica animado, não fica, pessoal? É show de bola. A gente acha interessante, porque é uma forma de dar rapidez, porque também não adianta nada ficar andando os processos, se depois o tribunal vai dar uma decisão que vai mudar para todo mundo. Por isso que para. Tranquilo? Show de bola, então. Em relação ao nosso caminhar de hoje, o que eu queria falar com todos vocês, verdadeiramente eu consegui. E aí, eu quero saber, conseguimos entender? Dá o joinha aí. Vi que o Juliano deu ok sobre a questão que ele tinha perguntado. Quero saber se ficou claro, se vocês entenderam. Verônica falou que ok, Fernanda falou que perfeitamente, show de bola, Deus é mais, vamos lá. Vamos fazer um combinado então. Nós estamos aqui em uma gravação, meus amigos, gravando essa aula ao vivo. Deixa eu encerrar a nossa gravação para disponibilizar para vocês e volto para conversar com vocês que estão ao vivo, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, no Pincel Atômico, ou mesmo no meu canal do YouTube, muito obrigado por ter participado dessa nossa jornada aqui comigo e com os seus colegas que estiveram aqui ao vivo. Nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Um grande abraço e até a próxima.